O iPhone 13 foi lançado faz pouco tempo e se você decidiu fazer essa compra, você pode estar aí um pouco na dúvida de qual modelo adquirir. Afinal, são 4 modelos diferentes, né? Então no vídeo de hoje eu vou ajudar vocês nessa escolha, mas antes de começar, não esquece de me dar um joinha se gosta desse tipo de vídeo aqui no canal e se inscreve se ainda não é inscrito. Esse vídeo é patrocinado pelo Setup, uma plataforma incrível que te dá acesso a mais de 200 aplicativos para iOS e macOS sem custo adicional. Você simplesmente faz uma assinatura e tem acesso a qualquer app da lista que você quiser. Você tem a opção de usar o clima Mac X, MyNode, Gemini e muito mais. Além disso, uma super vantagem é que você pode testar o Setup e todos esses aplicativos de graça por 7 dias. Para fazer isso, é só usar o link que está aqui na descrição. Então, começando, eu vou falar para vocês as características em comum entre os 4 aparelhos, tá? Primeira delas, todos eles possuem tela de OLED, então se você estava pensando em comprar um modelo Pro pela tela de OLED, você não precisa. Além disso, todos os modelos também têm o notch 20% menor, que é uma novidade aí desse ano. Falando sobre o processador, toda a linha de iPhones 13 possuem o chip A15 e suporte ao Face ID, MagSafe e também a parte da frente em Ceramic Shield, que é para uma proteção aí maior da tela dos aparelhos. Sobre resistência à água, todos eles são IP68, então possuem a mesma resistência. Todos são compatíveis também com o MagSafe, então se você quer usar a carteira da Apple, capinha com MagSafe, outros acessórios com MagSafe, você pode fazer isso escolhendo qualquer um dos modelos de iPhone 13. Falando sobre fotografia e vídeo, todos os modelos possuem também os estilos fotográficos, modo retrato, modo noturno, Deep Fusion, Smart HDR4 e falando sobre vídeo, todos possuem também o modo cinema, que é uma das novidades desse ano, em 1080p a 30 quadros por segundo, Dolby Vision HDR também em 4K e a 60 frames por segundo, modo noturno e time-lapse. E falando sobre a câmera frontal, ela é praticamente a mesma em todos os aparelhos, então as maiores mudanças são nas câmeras traseiras e nem tanto nas câmeras frontais. Então se você está preocupado com selfie, com FaceTime, esse tipo de coisa, você também não precisa se preocupar tanto em escolher o modelo Pro. Além disso, todos os modelos também possuem conector Lightning e também tivemos uma atualização no modem 5G que vai abranger aí uma conexão mais rápida em mais países, incluindo o Brasil. E essas são então todas as características em comum entre os 4 modelos de iPhone 13, então iPhone 13 mini, 13, 13 Pro e 13 Pro Max. Agora vamos falar então sobre as diferenças, que é o que te interessa. Então, começando, eu falei para vocês o quê? 4 modelos, então uma coisa muito importante para você pensar é qual tamanho de iPhone que você quer. Então os 2 modelos de iPhone 13 possuem o 13 mini de 5.4 polegadas e o 13 de 6.1 polegadas, e os modelos Pro possuem o iPhone 13 Pro de 6.1 polegadas também, ou o 13 Pro Max de 6.7 polegadas. Então nessa parte aqui você já consegue decidir entre um dos modelos, caso você queira um iPhone bem menor ou bem maior, porque se você quiser um iPhone pequeno, você tem que ir com o mini, você não tem outras opções de iPhones muito menores, ou se você quer um telefone bem grande com uma tela enorme, você tem que ir de Pro Max, porque não tem um modelo mais simples com a tela do tamanho do Pro Max. Falando sobre as cores, elas também são diferentes dependendo do modelo que você escolher. Então, os iPhones 13 possuem as cores Estelar, Meia-Noite, Azul, Rosa e Product Red. E os iPhones 13 Pro e Pro Max possuem as cores Prateado, Grafite, Dourado e Azul Sierra, que é o novo azul, né, que é um azul mais claro, mais acinzentado, se comparado com o azul lançado no ano passado. Ano passado, o iPhone 12 Pro e Pro Max tinham aquele azul bem fechadão mesmo, e nesse ano, como eu falei, ele é mais claro e acinzentado. Eu no começo estava bem na dúvida dessa cor, mas agora eu já tô amando.
Outra diferença em relação ao material dos dois modelos. Então, os modelos mais simples são feitos de alumínio e os modelos Pro são feitos de aço inoxidável. Então, se você prefere o acabamento dos modelos Pro, você não tem muito como escolher o modelo mais simples. Visualmente, você consegue também notar a diferença. Tanto é que os modelos Pro possuem as bordas brilhantes e os modelos normais possuem as bordas foscas de alumínio. Falando sobre brilho da tela, se você gosta de uma tela bem clara mesmo, talvez você queira escolher um dos modelos Pro, porque os iPhones 13 mini e 13 possuem um brilho máximo de 800 nits típico e o 13 Pro e Pro Max um brilho máximo de até 1000 nits, então é bastante diferença. Agora, se a gente estiver falando de HDR, todos os 4 modelos possuem o brilho máximo de até 1200 nits. E eu mencionei para vocês no começo do vídeo, quando a gente estava falando sobre as similaridades entre eles, que todos os modelos de iPhone 13 possuem o chip A15. E sim, todos eles possuem o chip A15 Bionic. A única diferença é que os modelos Pro possuem um núcleo a mais, então eles possuem uma nova GPU de 5 núcleos ao invés de 4, que são os núcleos presentes nos iPhones 13 mini e 13. A memória RAM também é diferente entre todos os modelos. Os iPhones mais simples possuem 4 GB de memória RAM e os modelos Pro 6 GB de memória RAM. Além disso, vamos falar então de bateria. Este ano a Apple realmente deixou os iPhones um pouquinho mais grossos e também um pouquinho mais pesados, porque ela foi lá e colocou mais bateria pra gente, o que a gente não vai reclamar. Mas, como eu falei antes, a gente tem tamanhos de iPhones diferentes, né? Então varia um pouquinho o tamanho da bateria também. Então o iPhone 13 mini possui até 17 horas de reprodução de vídeo, iPhone 13 19 horas, iPhone 13 Pro até 22 horas e o iPhone 13 Pro Max até 28 horas de duração para reprodução de vídeo. O iPhone 13 Pro Max, no caso, pode ter uma duração de bateria até 2 horas e meia a mais se comparado com o modelo do ano passado, que era o 12 Pro Max. E eu vou falar para vocês que pelo pouco que eu estou usando o meu iPhone 13 Pro Max, porque faz pouco tempo que ele foi lançado, né, gente? Eu tô sim bem feliz com a bateria. Não tenho reclamações até agora. Falando sobre armazenamento, temos aí também uma curiosidade. Os iPhones 13 mini e 13 começam agora em 128 GB de armazenamento. Então você paga o mesmo valor que você pagava no modelo base dos iPhones 12, por exemplo, mas agora começa em 128 GB. E a outra diferença é que os modelos Pro podem ir até 1 TB de armazenamento. Então, se você está em busca aí de um iPhone com bastante armazenamento mesmo e quer ir na versão de 1 TB, o modelo Pro vai ser a melhor opção. E finalizando as maiores diferenças entre eles, eu não posso deixar de falar sobre as câmeras. Eu diria que realmente a maior diferença entre os modelos Pro e os modelos normais são as câmeras. A Apple não deixou de comentar isso na Keynote, eles focaram bastante no assunto câmeras, então agora eu vou falar para vocês as maiores diferenças. Começando então com a lente teleobjetiva, que não está presente nos modelos 13 mini e 13, então se você faz questão dessa lente, você deve ir para os modelos Pro. A lente teleobjetiva possui abertura f2.8 e ela agora tem um zoom ótico de 3 vezes, se comparado com 2 vezes nos iPhones 12 Pro e Pro Max. E falando sobre as outras lentes, temos também a grande angular e ultra angular, e elas também são diferentes nos modelos mais simples e nos modelos Pro. Então, nos modelos de iPhone 13 mini e 13, a lente grande angular possui abertura f1.6 e a ultra angular abertura de f2.4. Já nos modelos Pro, a grande angular possui abertura f1.5 e a ultra angular f1.8. E isso faz com que mais luz possa passar pela lente, ajudando em fotos com pouca luz. Então, por isso que o modo noturno também está muito melhor nesse ano nos iPhones 13 Pro. Além disso, os modelos Pro também possuem Apple ProRAW e ProRes Video, que você pode fazer gravações até 4K a 30 quadros por segundo, ou se você escolher um dos modelos de 128 GB de armazenamento, você pode fazer gravações usando o ProRes até 1080p a 30 quadros por segundo.
E finalizando, os modelos Pro também possuem o scanner lidar, que ajudam ainda mais no foco automático em pouca luz e também nas experiências de realidade aumentada. Então, essa questão do foco automático em pouca luz vai ajudar ainda mais os seus retratos usando o modo noturno. E antes da gente ir para a conclusão, eu não posso deixar de falar para vocês sobre os preços dos novos iPhones, né? Então, o iPhone 13 mini começa em R$ 6.600, o iPhone 13 começa em R$ 7.600, o iPhone 13 Pro em R$ 9.500 e o iPhone 13 Pro Max em R$ 10.500. E agora sim, qual iPhone então que você deve comprar? E o que eu diria é o seguinte: obviamente depende muito do que você está precisando no momento, do seu uso e do seu orçamento. Então, se você tem um orçamento para adquirir o iPhone 13 Pro ou Pro Max e você faz questão de todas essas novidades relacionadas principalmente às câmeras e também o acabamento, e não posso esquecer de falar do ProMotion de 120 Hz, que é um 120 Hz adaptativo, então ele varia dependendo do que você está fazendo no momento. Se você está lendo um texto, a taxa de atualização pode ficar ali em 10 Hz, por exemplo, mas se você está jogando um jogo, pode subir para até 120 Hz. Então, se você faz questão de todas essas melhorias e também mais bateria, vai fundo no modelo Pro que você não vai se arrepender. Além disso, eu acredito que os modelos Pro neste ano estão extremamente perfeitos para quem é criador de conteúdo e utiliza o iPhone para criar conteúdo, principalmente para mídias sociais, tipo Instagram, por exemplo. Eu acho que muitos profissionais aí estão usando, né, o iPhone como, ao invés de usar câmeras profissionais, então todas essas adições, o modo cinema, estão fazendo bastante diferença nesse ano. Agora, se você é um usuário comum, utiliza o seu iPhone para fazer chamadas, enviar mensagens, falar no WhatsApp ou consumir mídias sociais mesmo, você não posta muito, você gosta mais de olhar mesmo. Se você é um usuário se você é um usuário comum mesmo, eu diria para você optar pelo modelo de iPhone 13 mini ou 13, porque eles também são smartphones maravilhosos. Então eu espero ter te ajudado na escolha do seu iPhone 13 e se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou amar te ajudar. Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de me dar aquele joinha e se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Beijos e até o próximo vídeo.